Olá, meninos e meninas. Eu sou a professora Cristina Ota, eu sou pedagoga, psicanalista, especialista em leitura e interpretação do desenho infanto-juvenil, com 10 anos de experiência em mais de 500 atendimentos com crianças e adolescentes suspeitos de abuso sexual. E com base em toda essa minha experiência, é que damos início à Semana do Desenho Infanto-Juvenil Abuso Sexual. E eu posso afirmar a vocês que no final dessa semana você será capaz de identificar uma criança abusada sexualmente analisando um simples desenho. E como eu posso te afirmar isso? Então, desde 2010, né, nós estamos em 2020, são 10 anos trabalhando com o desenho. E nesses 10 anos eu atendi mais de 500 crianças e adolescentes que foram abusados sexualmente. Por que eu posso afirmar isso a vocês? Nós não trabalhamos só. Nós informamos ao Conselho Tutelar e eles vão fazer, né, essa investigação e tudo foi comprovado que realmente, né, essas crianças foram abusadas sexualmente. E isso evidencia o quanto essa técnica ela agiliza o nosso trabalho e nos possibilita ajudar o maior número de crianças e adolescentes. Assim como essa técnica do desenho me ajudou, ela também ajudou a professora e psicanalista Ana Eudócia Abreu, porque ela também utilizou essas técnicas nos seus atendimentos. Então, ela gravou um vídeo para nós, contando como foi a sua experiência ao utilizar essa técnica. E eu convido vocês a assistir esse vídeo comigo. Oi, meu nome é Ana Eudócia, sou professora e psicanalista clínica. Quero compartilhar com vocês sobre a importância da leitura e interpretação do desenho no processo terapêutico. Fiz o curso com a Cristina no Instituto da Mente. Assim que o curso começou, já me encantei por essa ferramenta e já comecei a trabalhar na clínica. Eu tenho uma analisanda que estava passando por um momento bem crítico da terapia em busca do sentido da sua existência. A gente já vinha trabalhando há alguns meses e aí eu pedi que ela fizesse um desenho e que me enviasse esse desenho um dia antes da nossa sessão. E assim ela fez. Eu estudei o desenho e na sessão nós começamos a fazer a interpretação juntas desse desenho. E ela teve uns insights assim maravilhosos, porque no desenho tinha a situação que ela está no presente, a situação do passado e a projeção do futuro. E nesse insight ela conseguiu se ver na situação presente, onde ela estava presa no passado, se livrar naquele momento mesmo na terapia, se livrar das amarras do passado, se transportar para o presente. Houve um acolhimento dela mesma, já liberta daquele passado de onde ela estava, e uma projeção para o futuro. Hoje ela se sente mais leve, mais livre, com sonhos para o futuro. E ela diz para mim o seguinte: Ana, eu sou uma antes do desenho e outra depois do desenho. Então eu quero muito agradecer, Cristina, por compartilhar com a gente tanto conhecimento, com tanta competência, e o Instituto da Mente por promover isso para a gente. Muito obrigada. Quero agradecer as palavras da Ana Eudócia, tá? Ela foi assim fantástica, carinhosa comigo. Um beijo. Muito obrigada, Ana. Você me deixou emocionada, viu? E aí a grande pergunta é: como surgiu o desenho na sua história profissional? Então, lá em 2010, né, a Cristina se forma em psicanálise e ela tinha um foco específico no atendimento de adultos. Então você começa com todo o gás, só que a coisa não estava fluindo. Estava devagar, o adulto estava dando mais trabalho no atendimento, ele não aderia ao processo, e de repente eu vi um anúncio de um curso de leitura e interpretação do desenho. E aí pintou a curiosidade, falei, eu vou lá saber como é que isso funciona. E realmente eu me encantei pela técnica. E justamente nesse período que eu estava, né,
fazendo essa especialização de leitura e interpretação do desenho, começou a aparecer no consultório uma demanda de atendimento infanto-juvenil. Aí eu falei, então agora é hora de eu colocar essa técnica em prática. E qual foi a minha surpresa? Os resultados foram sensacionais. Você conseguir extrair da criança todo o sentimento, toda a dor, e você se sentir assim uma super mulher, porque você estava conseguindo dar voz àquelas crianças que jamais abriram a boca para falar uma palavra. Então, a partir daquele momento, eu me encantei pela técnica, eu fui me aprimorando nessa leitura e interpretação, porque os resultados eram extraordinários. A cada atendimento que eu fazia, eu ficava encantada, porque as crianças abusadas sexualmente, elas são ameaçadas, coagidas, elas vivenciam um medo constante. E o desenho deu voz a essas crianças. Você vê ali, né, desenhado toda a dor, todo o abuso, todo o sofrimento que elas estavam vivenciando. E isso ser feito de uma maneira sutil, delicada, sem coagi-la, sem exigir que ela trouxesse a verdade através da fala. Então foi nesse momento assim que realmente eu tive a certeza absoluta que a técnica do desenho ela é maravilhosa nos atendimentos. Nós conseguimos, através do desenho, acolher aquela criança, acolher aquele adolescente, e nós não precisamos ser invasivas. É uma coisa natural, é uma coisa que surte efeito, porque a criança vai colocar ali no seu desenho toda a sua verdade, toda a sua história. E isso eu tenho que dividir com vocês, por mim, por vocês e pelas crianças que nós podemos salvar do abuso sexual. E é dessa oportunidade que eu quero falar para vocês, a oportunidade de salvar vidas, de poder prestar um serviço de excelência e se tornar um profissional de referência, não ser só mais um profissional no mercado de trabalho, mas você vai se destacar salvando essas crianças, contribuindo para que a gente tenha uma sociedade melhor. Para que você não seja só aquele que cumpre protocolos, mas você ser aquele profissional que é humano, que é capaz de mudar a vida das crianças e dos adolescentes. E isso é bom, muito bom, porque me trouxe realização profissional e, como consequência, você tem a realização financeira. E isso melhora a nossa capacidade de trabalhar. Fazer o que você gosta, fazer, né, bem feito, ser referência e poder ter como retorno um recurso financeiro é o que todo profissional deseja. Até aqui, eu acredito que vocês compreenderam o que é a ferramenta e quais oportunidades ela proporciona no seu trabalho, seja qual for a profissão que você esteja exercendo. Então, eu quero falar para vocês como fazer a leitura e a interpretação de um desenho de uma criança ou adolescente abusado sexualmente. Só que, antes disso, eu vou dizer para vocês como não fazer. O que acontece? Uma criança abusada sexualmente, ela vai ter uma mudança de comportamento. Ela pode ter uma sexualidade exacerbada, ela pode mostrar a sua genitália, ela pode se tornar uma criança extremamente agressiva. Se você pune essa criança, você está reforçando a culpa. Você está dizendo que ela é culpada e ela não merece nenhum tipo de atenção. Muito pelo contrário, ela merece o sofrimento.
E o que é comum? Se for num ambiente escolar, culpar aquela família pelo comportamento da criança. Normalmente é mais fácil culpar a família porque deixa a criança solta, não coloca limites. E ao fazer isso, a gente corre o risco da criança ouvir. E isso só vai reforçar nela o comportamento inadequado. Tudo isso que eu falei até agora, né, a punição, a repreender, culpar a família, julgar, demonstram para a gente uma atitude de um profissional que não sabe como lidar com o sofrimento da criança abusada. Mas nós temos aquele profissional que ele tem, né, um conhecimento, ou ele desconfia de um abuso sexual e, no intuito de ajudar, ele se torna uma pessoa extremamente invasiva. E ser invasivo numa situação dessa potencializa o sofrimento que a criança está vivendo. E aí ele vai perder a oportunidade de resgatar a criança desse sofrimento. Então nós precisamos ter sensibilidade, conhecimento e utilizar uma boa técnica para poder salvar essas crianças desse sofrimento. Até o momento, eu falei para vocês como nós não devemos nos comportar diante de um abuso sexual ou de uma desconfiança do abuso sexual. Certo? Agora eu vou falar para vocês desse jeito novo de fazer essa abordagem. Então essa abordagem, ela não é agressiva, ela é sutil, ela é suave e ela promove que benefício? A criança se sente segura em relatar, através do desenho, todo o sofrimento que ela vem vivenciando. Quando nós fazemos isso, nós estamos validando o sentimento. Nós estamos dizendo para aquela criança que o que ela traz é uma verdade. E isso gera que benefício? Credibilidade, conforto, acolhimento. Outra forma nova da gente fazer isso através do desenho, nós ampliamos a capacidade de percepção. Então, ao desenhar, aquela criança coloca no desenho o sentimento, o sofrimento, a dor, mas o desenho dá a ela a voz, dá a ela a possibilidade de demonstrar o tamanho da dor que ela sente. E aí a gente vem para a praticidade, praticidade e agilidade. Então, com um desenho, eu consigo identificar claramente que aquela criança sofreu um abuso sexual e que ela está sendo coagida a não verbalizar o que aconteceu. Mas o desenho traz a verdade daquela criança, traz um momento de dor que ela está vivenciando. Como eu falei para vocês de agilidade e praticidade, então eu trouxe um desenho para fazer a análise e demonstrar o quanto essa ferramenta ela facilita o nosso trabalho. Então, o que esse desenho ele tem de diferente? Observando amplamente esse desenho, nós temos uma menina, o vestidinho amarelo com vermelho, cabelinhos, né, louros e um laço na cabeça. O que nos chama a atenção nesse desenho? O rosto não tem olho, não tem boca, não tem nariz, não tem uma expressão. E o que tem de colorido no desenho é só essa menina. Se nós observarmos, nós temos uma árvore onde os frutos são negros. Nós temos um caminho, nós temos uma casa com 2 janelas fechadas e a casa toda pintada da cor preta. Mas qual é o detalhe fundamental nesse desenho? Se vocês observarem em direção à janela,
tem parte de um corpo da cintura para baixo com as pernas abertas. Se você observar a cerca, a parte de baixo da cerca, ela está um pouco mais escura. Voltando para as pernas, todo o traçado da perna, ele faz referência à questão da genitália, são símbolos fálicos. Outra coisa, a criança está com os braços para trás. Nas janelas não tem ninguém. E observem que nesse desenho só existe um corpo da cintura para baixo e uma criança sem expressão. Os frutos da árvore, quando nós vemos um desenho que tem frutos e eles são coloridos, eles trazem a doçura, a afetividade. Aqui, esses frutos demonstram a tristeza, a morte, a finitude. Então, esses elementos básicos, porque vocês têm que prestar muita atenção para identificar aqui no desenho as pernas que estão abertas, como se fosse uma calçada em direção à casa. As cores, todo sombreado em negro. Entender que a criança abusada, ela não vê cores, ela não vê possibilidade de vida. Então, por esse motivo, é que se torna diferenciado usar a técnica do desenho para compreender, perceber, identificar e nomear o tipo de abuso. Então, aqui é um abuso sexual. Cristina, como que você sabe disso? Esse desenho não é de uma criança, é de uma pessoa adulta que buscou ajuda em função de um abuso sofrido dos 3 aos 9 anos de idade. Então, o que acontece? Ela ficou presa na cena do abuso. Todos os abusos eram cometidos no mesmo lugar. Os elementos da cerca da casa, eles são todos fálicos. O tronco da árvore, tudo isso faz referência ao abuso sexual. Então, esse é apenas um desenho para a gente perceber a agilidade e a praticidade. Num outro momento, eu quero voltar nesse desenho e pontuar aqui alguns elementos. Por quê? Não é só o que está desenhado, mas é a ausência de elementos que nos levam a perceber o abuso sexual. Então, por esse motivo, eu afirmo a vocês, a leitura e a interpretação do desenho, quando a gente trabalha com crianças e adolescentes que foram abusados, eles te dão uma garantia de assertividade. Eu poderia ficar aqui mais algum tempo falando sobre o desenho que eu fiz uma pequena análise dele. Eu poderia falar de tantos outros elementos e trazer outros tantos desenhos para vocês identificarem o abuso. Mas na próxima aula nós teremos a oportunidade de fazer a análise de outros desenhos com outros elementos e vocês vão perceber que existe um padrão nesses desenhos das crianças abusadas. E é isso que eu quero que vocês aprendam. Portanto, não perca a próxima aula amanhã. Eu vou ensinar para vocês como identificar o abuso sexual. E você vai perceber que você consegue utilizando essa ferramenta que é a leitura e a interpretação do desenho. Vejo vocês amanhã no mesmo horário.